quero mostrar para vocês mais uma conquista, né? Que é a Flávio Joséfo, né? A Guerra dos Judeus, né? Mais uma conquista que eu, assim, compartilho com vocês que gostam de estudar a palavra de Deus realmente, né? Não viver em religiosidade, assim, só no deserto, só, assim, presos em alguns versículos bíblicos, né? Presta atenção, hein? Vamos avançar, né? Ó, Flávio Joséfo, entendeu? Aqui, presta atenção. Então, a obra completa, né, dele, são 3, antiguidades judaicas, né? Porque sabemos que a Bíblia é a história o quê? Dos hebreus, né? É a história de Israel. Presta atenção. Então, é mais uma conquista, entendeu? Presta atenção. Esse dicionário aqui, ele também é muito bom, que traz, entendeu? As versões hebraicas, entendeu? Aramaicas, gregos, muitas explicações, entendeu? São o dicionário que traz muita coisa para você conseguir compreender essa Bíblia simples que nós lemos, entendeu? Porque se ler só ela não dá para entender. E tem que ter no máximo assim, mais 5 Bíblias diferentes para poder você entender muitas das coisas, entendeu? Esse aqui, dicionário universal, também tem outros, tá? Eu não vou mostrar hoje todos não, entendeu? Tenho 5 Bíblias, eu gosto demais, que a gente aprende mais com a versão viva, né? A versão viva. E também essa aqui você aprende tudo, né? Essa Bíblia aqui, ela tem várias coisas, tem até os livros apócrifos, né? Você aprende muito, entendeu? O porquê disso, o porquê daquilo, por que os livros foi tirado, por que não foi tirado. Então tem aqui os credos, entendeu? Tem os credos, tem muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo, entendeu? Preste atenção. Então, nós temos aqui os livros apócrifos, que eu já falei, né? Temos variedade de coisas que você vem que na Bíblia nossa comum não tem, né? Os evangelhos foram corrompidos ao longo dos séculos. Então, tem tudo que a gente aqui vai estudando aos pouquinhos para poder compartilhar, né? Os irmãos, o que é crescendo, o que é crescendo em graça, entendeu? Então é isso, né? A gente gosta, quando a gente faz por amor, né? Presta atenção, hein? Então, se influi, né? Aqui traz sobre a reforma protestante, né? Todas as reformas, né? Reforma é da forma o que não está com forma. Ou, de repente, está com forma, né? Assim como, não generalizando, os religiosos, muitos gostam de dar outra forma, né? O que, tipo, para poder tirar a forma, né? Porque é isso, que quando você, Gálatas 2, ali do versículo 20 e 21, traz isso pra gente não pode anular a graça, né? Então, porque quando você está falando, pregando como doutrina, como ensino, né? Não como história, mas como ensino, as coisas do pacto antigo, né? Estamos o quê? Desinformando, né? Estamos tirando a forma, né, do ministério de Jesus, né? Então preste atenção. Então a gente não pode, né, sair do alvo, nós temos que prosseguir o alvo, tá bom, gente? Então vamos ficar por aqui hoje, vamos prestar atenção um pouco mais, né? E vamos assim nos abraçar, porque nesta aliança eterna não há líder. O líder, né, é o Espírito Santo que nos ilumina, né, que traz para nós, né, a aliança, né? Preste atenção, né? Que está escrito no livro de Hebreus, gente, também lá no livro de Jeremias, me parece ali no capítulo 31, que ele é a aliança, né, que é escrita na mente. Entendeu? Não é aprender com vovô, nem com vovó, nem com vizinho, nem com ninguém, nenhum bambambam, nenhuma. Entendeu? Preste atenção. Nos é falado o que? Na mente, para que nós venhamos participar do verdadeiro maná. Entendeu? Que é a palavra de Deus, que nos sacia, que traz consolo, né? Cura física e espiritual, que traz a verdadeira oxigenação para o nosso cérebro, para a gente estar compartilhando, trazendo para um outro fortalecer, né? Não ganhar, porque a gente não ganha pessoas, porque as pessoas são de Deus,
tudo criada por Deus, mas para a gente animar, né? Tem de bom ânimo, assim Jesus falou, né? Eu venci o mundo e nós venceremos também, se nós nos unirmos, né? Presta atenção, hein? E levar esta animação, né? Animar uns aos outros, né? Sobre a palavra verdade, a palavra verdadeira, não de religião, de religiosidade, mas nem de formalidade, mas da verdadeira intimidade. Não somos, né, da história de Jó, né? Jó conhecia Deus somente de ouvir falar. E lembre-se que nós vamos fazer também um livro para a pessoa entender o que é livros proféticos, né? Profecias. Profecia já foi, já deu, entendeu? Mateus 11:13, entendeu? A lei e os profetas profetizaram até João. Então hoje, entendeu? Acabou isso. Ministério, os profetas de hoje têm que trazer o que está escrito, que já foi profetizado, entendeu? Presta atenção, não tem que ficar adivinhando coisas, falando coisas, entendeu? Presta atenção. Então é desse jeito, entendeu? Então um abraço apertado, entendeu? E vamos ficar por aqui, mas quando terminar o pão eu vou mostrar, hein? Se inscreva, deixe seu like. O livro de Gálatas, do capítulo 2, você for ali ler direitinho, meditar bonitinho, tá ali a conversa, a discussão, né, ali de Paulo com Pedro, né? Porque Pedro ele foi incumbido da igreja, né? Lembra que Jesus ele incumbiu a Pedro, né? Em ti edificarei a minha igreja. Mas qual a igreja? A igreja do quê? De Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém, a igreja dos judeus, né? Ele foi ali preparado para poder levar a palavra para aqueles que eram o quê? Da circuncisão. Aquele povo que circuncidava, entende? Porque esse foi um pacto que veio lá de antes da lei, né? O sábado foi antes da lei, né? A circuncisão também foi antes da lei, né? Presta atenção. Então, ele incumbiu, né, o Pedro de levar para os judeus aquele evangelho, né? O evangelho, aquelas boas novas, aquela notícia boa, que era chegado que o Messias esperado, né? Aquele do que o profeta Isaías falou, em Isaías 61, né? Que aquele que ia chegar para o quê? Para libertar os cativos, né? Tirar as algemas. E também para o quê? No versículo 2 de Isaías 61 diz que para o dia da vingança do Senhor, né? E muitas das vezes a gente lê, mas passa por cima e não consegue pegar as pedrinhas aqui, pedrinhas para montar, para poder entrar realmente no evangelho verdadeiro, né? Presta atenção. Então, ao Pedro foi incumbido sim o evangelho, a boa notícia, o caminho, a verdade e a vida. Mas entenda que depois da cruz, né? A luz, está lá em Atos 22, do 6 ao 9, vocês vão ler ali, né? A luz, quer dizer, o Espírito de Jesus, não era Jesus de Nazaré homem, mas era Jesus de Nazaré Espírito, o resiliente que estava de Jesus de Nazaré, né? Igual nós todos temos um resiliente, né? Que é o que tem comunicação com o mundo espiritual, né? Deus não trata com carne, né? Presta atenção, hein? Então, ali no Gálatas 2, está ali aquela discussão, né? Porque Paulo explica, né? Explica que ele foi enviado para o quê? Para o pacto, né? Para a aliança, para que ele entenda que a aliança, né? Da graça veio para o quê? Para os incircuncisos. Ou seja, né? Não há circunciso ou incircuncisos, é para todos aqueles que crê. Então, lá em 1 Coríntios, ali, capítulo 3, no versículo 10 ali e o 11, vocês vão entender, né? Que foi Paulo que foi incumbido de trazer o quê? O pacto da graça. Não foi Pedro,
né? Não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém. Foi Paulo que foi incumbido de trazer a novidade de vida, que é o novo e vivo caminho, que é a graça. Entendeu? Presta atenção, a diferença. Entende? Que é a graça. Porque eles entendiam ali o quê? Da lei. E lembre-se que Paulo, ele era também do povo contrário, que perseguia, né? Todo mundo sabe da história. Ele estudou, ele era um expert, porque ele estudou com Gamaliel. Segundo a história, Gamaliel pertencia aos saduceus, né? Os saduceus. Então, presta atenção. Saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Será por isso que Paulo foi escolhido? Entendeu? Porque os fariseus não acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Então, pensa bem, hein? Por que não foi escolhido uns ali dos fariseus que já acreditavam, né? Não, foi escolhido um lá dos saduceus, entendeu? Presta atenção, que não acreditava poder trazer o ministério real de Jesus, que é a ressurreição, né? É a vida e a abundância. Mas assim, a religiosidade, né, como funciona para nós como o deserto, né? Rodeia, 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 para ele não conseguir enxergar o alvo, né? O alvo. Que Jesus veio simplesmente para trazer o quê? A salvação daquele povo, né, de Israel, dos judeus, né? Sobre que tipo de salvação, né? Ele pregou em Mateus 24. A salvação da guerra, das confusão que viria quando viesse o tempo da destruição de Jerusalém, que no caso era a segunda vinda, né? A segunda vinda foi, né? Foi quando Jesus voltou pela segunda vez. Mas, irmãs, ainda estão esperando, né? A segunda vinda. Presta atenção. Na última Páscoa, né? A gente, quando estuda um pouquinho lá nos hebraicos, lá, né? A gente vê que Jesus ali na ceia, ele pegou 3 pães e botou um em cima do outro, que era Abraão, Isaac e Jacó. E ele pegou o do meio, que era Isaac, né? Porque Isaac, aquela parte lá que todo mundo sabe de Isaac, ali representava o filho do homem que viria. Entendeu? Então, porque, lembra-se, Abraão foi com Isaac, mas ele voltou com Isaac, né? Ele vivo, e representava Jesus. Jesus, né, foi morto na cruz, mas ele não voltou? E vivo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, esse negócio de voltar, presta atenção. Então, ali o pão de Isaac, ele partiu em 2 partes. A menor parte, já falei em outros vídeos, representou a aflição, né? Ali que ele ia passar ali, né? E ele repartiu, né, aquele pão, aquele sofrimento, sim, né? Repartiu com os seus discípulos ali, os seus discípulos. E pegou o cálice que não é o sangue, mas o vinho que se põe hoje representando o sangue, mas o cálice, né? Que representava o sofrimento dele. E a cálice representava o sofrimento, né? Que ele era o Cordeiro Santo, né? Então aqui o cálice representava a nova aliança, né? A saída da aliança da lei, né? De maldições, né? Para o pacto da aliança eterna, que era a graça, né? A aliança eterna, o favor imerecido. Presta atenção. Entende? Presta atenção. Então, ali ele repartiu com os seus discípulos e ele falou, fazei isso em memória de mim, né? Ter essa consciência, mas com os seus discípulos, não foi para nós hoje, não, né? Principalmente que ele não é judeu, não estava ali naquele momento. Para ele que estava, ele era ali o filho do homem, então naquele momento ali ele falou, fazer isso em memória de mim, né? Até que eu venha. Então ele voltou. Então ali ele corta o pão e a maior parte ele guarda. Então ele faz aquele ritual ali com a menor parte, né? Lembra-se que até lá na cruz ele falou assim,
Afaste de mim esse cálice. O cálice representa sofrimento, entendeu? Presta atenção, hein? Então, ali é o cálice, se você ler lá em Lucas capítulo 22, você vai ver que o cálice estava representando a nova aliança, daquele rito ali, a nova aliança, né? A comunhão, né? A comunhão, a comunhão. Então ele fazia isso em memória de mim, né? Porque todas as vezes que vocês fizerem isso, entendeu? Presta atenção, hein? Vocês vão estar o quê? Anunciando a minha morte, vão estar lembrando da minha morte. Mas foi só naqueles 3 dias, né? Entendeu? Que ele ficou ausente, né? Então, muitas das vezes as coisas que nós estamos lendo não é literal, não é da forma que a gente entende. A gente tem que procurar conhecer a palavra. Então, nós sabemos que ele o que? Ressuscitou, ele andou ali com o povo. Mas ali, voltando na mesa ali, quando acaba ali, que eles comem o cordeiro, né? O ritual ali, e o pão, né? O pão era sem fermento, não é pão com fermento, né? Diz que o fermento estraga a massa, né? Presta atenção, então não tem nada a ver com o que se acontece hoje. Aí ele pega a parte maior. Aí sim, aquela parte maior que ele mostra ali para os seus discípulos representa a sua volta, a sua segunda volta, porque aquela primeira volta, né, é o corpo, o filho do homem, o que vai ser o quê? Destruído, né? Aí ele volta, ele mostra que aquela parte maior é ele voltando em glória, né? Ele voltou, entendeu? Presta atenção, isso é uma coisa. Agora lembra que lá em Isaías 61 fala que ele veio para libertar e também para o dia da vingança? Preste atenção, o que vai acontecer? Então ele ali faz aquele rito, ele vai e volta, né? Ele não voltou, ele não ressuscitou? Ele ressuscitou, ele voltou, gente. Entendeu? Ele voltou no estado original, ele rasgou o véu. Rasgou o véu de quê? Da origem carnal, da origem, da semelhança dele, né? Bom, que ele não era homem, mas ele era semelhantemente 100% homem. Entendeu? Semelhantemente, entendeu? Me presta atenção? Então, o véu não foi rasgado? E ele na cruz não falou está consumado? Se ele falou está consumado, ele não vai ainda voltar para consumar. Tudo foi consumado que naquela geração. Entendeu? Me presta atenção. Lá ali em Mateus 16, versículo 28, vocês vão ali e prestem atenção, medite que ele está falando. E ele está falando que muitos que estavam ali ainda ali e veriam, ia ver o Filho do Homem voltar. E veio, né? Aquele lembra do pessoal do caminho do Emaú, e Pedro mesmo, todo mundo, entendeu? Mais de 500 pessoas. Entendeu? Presta atenção. Então, e viu lá em Apocalipse 1, né? Ali, se você ler no versículo 7, né? Ali, lê todo ali, ele vem em espírito e fala, né? E ele diz o quê? Que ali todas as tribos, tá? Tem uma tribo por aí, entendeu? Todas as tribos, entendeu? Falou ali para que todas as tribos veria, todo olho ia ver, né? E todo olho ia confessar que ele era, que aquele Jesus de Nazaré que estava como homem realmente era o Senhor, né? E ali está falando nesse versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, está dizendo que, menina, presta atenção, que até aqueles que transpassaram ele, né, que botou coroa de espinho, jogaram o espinho nele, jogaram vinagre, até eles iam ver o Jesus, entendeu? Na sua vida. Por quê? Porque essa segunda vinda, ele veio o quê? Em glória, em espírito. Ele veio o quê? No caso, terminar a transição, né? Fazer o quê? Justiça, né? Porque ele veio para a redenção e para a justiça de Israel, né? Então, a redenção, ele disse, né? Então, preste atenção. Eu vou ler uma partezinha assim para vocês entenderem. Então, quando foi falado até que eu venha, né? Preste atenção. Ele faça isso em memória de mim até que eu venha. Por quê? Foi um período, né, que ele, depois da cruz, ele andou ali com mais de 500 pessoas ali, andou com Pedro disse que é fantasma, mas depois o quê? Ele teve que subir, ele disse, não me toque, porque ainda preciso, né? Pão duro. Aí então, lembra que o anjo ali no livro de Atos, ali no início, né, que estava todo mundo olhando para cima ali, depois que ele concluiu ali,
ele disse, o anjo disse, esse que está subindo é o mesmo que vocês vão ver descer, né? Então, preste atenção, entendeu? Então, ele voltou, quando ele voltou para concluir a justiça por dia da vingança, que está escrito em Isaías 61:2, entendeu? Ele veio em espírito. Ele veio em espírito. Quem, né, ali esteve à frente como humano, vamos dizer assim, para entender, como filho do homem, porque filho do homem é o que? Era uma expressão dos judeus, né? Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, fala ali contigo, entendeu? Filho do homem, é uma expressão, não é só Jesus que era filho do homem. Presta atenção. Então foi o filho do homem em carne, foi o que foi usado para concluir a profecia de Jesus, da destruição do templo, né? Que Jesus falou ali no capítulo 24, né? Os discípulos mostrou a beleza do templo e ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Ali os discípulos que começam com uma outra conversa que não estão entendendo, mas que vai suceder tudo isso? Então, duas coisas se concluiu no período de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Para a conclusão, no ano 70 DC, que o filho do homem foi Tito, né? O general romano Tito, né? Filho de Vespasiano, que ele destruiu, entendeu? Foi ele que concluiu ali o dia da vingança do Senhor, entendeu? Do qual o Messias veio para isso. Mas ali ele já estava o quê? Em espírito, né? Ali foi a justiça, que ele veio para a redenção e justiça, não é isso? Presta atenção. Então presta atenção na história. Entendeu? Então os judeus, eles não acreditou, né? Que o Jesus de Nazaré era o Messias esperado. Então criou-se esta lenda, esperar o Jesus que já tinha vindo, veio em formato, né, em semelhança de homem, e voltou na sua glória, né? Assim, para concluir a sua palavra, né? Então ali no Mateus 24, versículo 34, naquela geração, foi o que? Concluído, o que está escrito em Mateus 5,17. Foram duas coisas que foram o que? Foi concluir o que? A derrubada do templo físico para poder, né, arribar o templo espiritual, porque o Jesus ele veio para o que? Da vida, tragada foi a morte pela vitória, lembra que está lá em 1 Coríntios 15? Então, ele veio para o quê? Para o quê? Para tragar o que? A morte, para acabar o quê? Com a morte, né? A morte que foi ganha no primeiro Adão, não é isso? Então ele era o segundo Adão que veio o quê? Vivificar. Esse foi o ministério de Jesus, entendeu? O homem que inventou um montão de ritual, um montão de coisa, entendeu? Para ficar andando no deserto, andando para lá e para cá, entendeu? E ele ali, o Jesus de Nazaré, ele fez também o quê? Concluiu o quê? Um fim de tempo, não é fim de mundo, fim de tempo, né? Fim de tempo. Qual tempo, irmão? Da aliança, da lei, da maldição, entendeu? Ali o Romanos 8, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, entendeu? Para aqueles que entenderam e receberam a graça. Então só Paulo foi incumbido, né? Foi o ministro da graça, né? Nenhum deles mais, só Paulo, para trazer aquele ministério novo, entendeu? Novidade de vida, entendeu? Presta atenção. Então esse é para nós hoje, né? É a visão do evangelho que foi dada aos gentios ali, e nós pegamos a visão que este é o evangelho eterno, entendeu? A gente não vivemos, nós não somos Israel, nós não somos judeus, não vivemos aquela história, tudo é história. Então temos que entender que tudo é história de um povo, né? Presta atenção. Então temos que viver, entender a história, não viver na vida da gente hoje como doutrina. Nós vivemos no evangelho eterno, né? Ali a partir de Paulo foi dado o que? A graça, né? Para aqueles que viviam o que? No pacto da lei, né? Foi dado por quê? E foi dado a Paulo por quê? A favor imerecido, porque Paulo não era um deles e Paulo não fazia parte, né, daquilo ali. Então, ele veio como um outro apóstolo, né? Porque Jesus tinha escolhido os seus 12, né? Presta atenção, mas tudo, né, é planejado, né? O Judas foi escolhido para aquele ministério, né? Para trazer a história. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, Paulo foi como o quê? Um que é filho agregado, né?
mais verdadeiro, para trazer o evangelho do qual ali ninguém, né, a novidade de vida que ninguém entendia, ninguém poderia entender, né, porque eles eram muito materialistas, não era espiritualista. E até hoje, menino, entendeu? Eles falam assim por cima, entendeu? Mas espiritual, entendeu? Ninguém, entendeu? Entende que Deus é espírito, entendeu? E que Jesus disse que, né? Presta atenção, ele disse: as minhas ovelhas ouviam a minha voz, entendeu? Mas as pessoas só querem ouvir a voz do que? De tradição, costume, de homens. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento, não querem entender a vida, o mundo espiritual, entendeu? Não quer saber, então, não, gente. Não futuriza, entendeu? Leia a Bíblia como ela é, né? Como aqui em Lucas, capítulo 21, a mesma coisa que, né, que está no capítulo 24 de Mateus, né? Que fala sobre, que no versículo 25, fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? Tá explicando a vinda do Filho do Homem, né? Então preste atenção, não está falando a segunda vinda do Filho do Homem, está falando a vinda do Filho do Homem, entendeu? Porque no caso ele está falando quando ele iria vir espiritualmente, entendeu? Que no caso hoje o pessoal fala a segunda vinda, entendeu? Mas o que tu falou, já falei algumas passagens que mostram que ele já veio. Então, aqui, ó, os princípios das dores. Não está falando de dor nenhuma de 2000 e pouco. Está falando daquela geração. Leia Mateus 24, versículo 34. Entendeu? Então vem o princípio das dores no capítulo 21 de Lucas, a partir do versículo 7, né? Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para que não sejam enganados. Mas falta enganar até hoje, né? Presta atenção, menino. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Sabe por que ele falou isso? Porque ele não ia vir fisicamente, entendeu? A palavra diz que ele viria, não era com aparência, né, física que ele viria. Ele falou isso, que não ia ser com aparência física. Aí, se não, se dizendo: sou eu, também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Está falando, não vão atrás deles, mas eu cresci, entendeu? Eles falando e eu indo atrás deles. Presta atenção, depois você lê tudinho, tá? Capítulo 21 de Lucas. Mas eu vou aqui para o 26, Jerusalém sitiada. Presta atenção quando que, no caso, Jesus ia voltar. Presta atenção. O que estaria acontecendo? Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, entendeu, menino? Foi o exército romano, entendeu? Que entrou ali, né? Tito, filho de Vespasiano, eles foram ali para o quê? Derrubar o templo de Jerusalém, a casa do tesouro, entendeu, menino? Presta atenção. Então eles falaram: vocês ficam alerta, esse que é o fim dos tempos. Fim dos tempos, sim, mas o fim dos tempos da lei, daquele pacto ali da lei, porque Jesus estava trazendo um novo pacto, uma nova aliança, e aliança eterna, hein? Aliança eterna, que o homem não renova e não revoga, não tem como renovar a aliança com Deus. É Deus que é soberano, né? Nós não, entendeu? Então a gente renova a aliança nós com nós, entendeu? Porque a gente não tem muita amizade assim de verdade, né? A gente titubia, né? Entendeu? Então a gente tem que estar renovando mesmo, entendeu? Se firmando. De repente nem todo mês, tem que ir todo dia, né? A gente é amigo mesmo, tem que... Presta atenção, entendeu? Então os que estiverem, Jesus falando, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias, né, são de vingança. Entendeu, menino? Lembra Isaías 61, versículo 2. E Jesus, o Messias, veio também para o dia da vingança do Senhor. Entendeu, menino? Presta atenção, acorda, povo de Deus. Entendeu? Vocês vão também, vocês podem ler Isaías, capítulo 29, todinho.
Vocês vão entender a profecia do dia da vingança. Entendeu, menino? Do dia da vingança do Senhor, que é derrubar. Porque era preciso derrubar o templo, né? Como está lá em Apocalipse 21. Entendeu? Era preciso derrubar o templo de Jerusalém. Entendeu, menino? O que representava a noiva, Israel ali, a noiva do noivo. Para poder ser o quê? Se firmar a aliança eterna, entendeu? Com a esposa. Entendeu, menina? Com a esposa, não entendeu? E a esposa é espiritual, não é física. Entendeu, menino? Presta atenção. Ó, versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? Quem está falando naqueles dias, né? Que Jerusalém for destruído, né? Porque grávida, você sabe, não vai correr muito, né? E geralmente, se fosse dia de sábado, então não porque o dia de sábado era o dia que o povo se reunia, né? Assim, para poder adorar, entendeu? Aqueles que obedeciam, né? Adorar em espírito e verdade, né? Mas espírito de verdade nada, é aqueles que estavam no templo, por isso que falou assim, tomara que não seja no sábado, porque era o dia que todo mundo ia ali, ficava ali em Jerusalém, entendeu? Ia morrer todo mundo, porque o general entrou e arrebentou com tudo, entendeu o lance? Entendeu? Por isso que ele falou para a mulher samaritana, vai vir dias que nem no Jerusalém, nem no monte, entendeu? Ninguém vai poder adorar, não é lugar específico, né? Só em espírito e verdade. Atos 7, versículo 23 e diante, ele não habita em templos feitos por mão, né? Não tem lugar específico, ele adora em espírito e verdade, entendeu? E a nação, a esposa dele é o que? É uma nação espiritual, né? Que se liga no mundo espiritual, é um povo que é unido, reunido, atado, né? Efésios 4,16, que realmente é atado. Religiosidade não é muito atado não, entendeu? Presta atenção, é só ir um pouquinho. Até que pisa um calo, não faz o que, entendeu? Não é todo dia assim, se sair, tá aqui na minha, então nós somos atados, mas se sair para outro lugar, não é mais atado. O Deus já não é mais mesmo, entendeu, menino? Presta atenção. Então, ele disse assim, 24, cairão que a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. É preciso você prestar atenção nesse detalhe. Porque qual é a salvação? Jesus de Nazaré veio salvar, né? Veio dar o aviso, orai, mas vigiai, entendeu? A salvação é o quê? Exatamente para esse momento, entendeu? Fica distraído aí, entendeu? Orando, entendeu? Tanto é que Deus tem o que mesmo, hein? O muro das lamentações. Bora, mas vigia, menino. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, ele diz, todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será o quê? Será o quê? Pisada por eles, entendeu? Então, preste atenção. Então, é essa a divergência de Paulo com Pedro, entendeu? Preste atenção. Então, Pedro, ele avisava, né? Mateus 10, 5, Jesus ele mandou os discípulos avisar o quê? Os perdidos da casa do Pai, né? Que os perdidos, que era dividido, o reino de Deus era dividido, né? Porque não era mais unidos, era reino do norte e reino do sul, né? E sabemos que alguns do reino de Judá estavam perdidos porque estavam fazendo tudo errado. É só ler o livro de Malaquias todos que vocês vão entender, né? Principalmente o capítulo 2, né? Então, é por isso que lá no final fala, mais uma vez verei a diferença de quem serve e quem não serve. Então aquela advertência de Malaquias, né? Foi o último profeta, Malaquias foi o último profeta que veio trazer a advertência para Israel. Porque eles, entendeu, não tinham conhecimento de Deus, né? O Osés 4 ali, entendeu? Eles eram mentirosos, porque eles não faziam os ritos verdadeiros, né? Preste presente. É isso que depois, entendeu? Também ia ser aquele povo de Corinto, entendeu? Fazia tudo errado nas festas da Ágape. E aí foi divertido por Paulo e aí virou doutrina. E Paulo só estava divertindo, entendeu? Preste atenção. Então é isso, né? Vocês leiam todo
mas prestando atenção, não futurizando, prestando atenção no que já aconteceu, entendeu, menino? Presta atenção. Tem João 3 também, que vocês podem estudar, né? Ali no versículo 11, 12, 13, ali está explicando que aquele céu do qual, né? Presta atenção. Esse céu, esse patamar, né? Ninguém vai, né? Esse de Jesus, o único que veio de lá é o Jesus de Nazaré, o resiliente, entendeu, menina? Aquele mesmo resiliente, que ele foi incumbido de trazer essas boas novas para aquele povo naquele tempo, mas lá atrás ele recebeu a incumbência, o resiliente, não tô, entendeu? O resiliente, entendeu, menina? Presta atenção. Porque a carne, entendeu? Morre aqui, nasce ali. Lê 1 Coríntios 15, todinho que você vai entender isso. Que fala, entendeu? É preciso uma semente morrer para poder nascer, né? Entender de novo? Isso está falando da carne. Agora, o resiliente, por exemplo, o resiliente de Jesus, que veio a ser Jesus de Nazaré, né? Ele recebeu incumbência quando estava lá, está lá em Ezequiel. Lembra? Vê ali do capítulo 2 em diante, vê ali no capítulo 1, o líder dando a incumbência, entendeu? Para aquele anjo, entendeu? Hebreus 1, ali, leia do 5 em diante, até o 14, entendeu? Que todos, no versículo 14 fala que todos foram incumbidos para levar a salvação. Mas no versículo 5 e 6 fala, mas novamente, ele foi o que? Gerado como filho e novamente foi introduzido na terra, entendeu? Mas agora como filho, entendeu, menino? Presta atenção. Então é isso. Então esse mesmo resiliente, né? Ele foi Daniel também, enfim, mas não é esse vídeo não é hoje para especificar isso, porque na cabeça de vocês, né? Hebreus 5, né? Versículo 11, ali em diante, está falando, vocês, entendeu? Vocês não só querem leitinho, entendeu? Se vocês não compreendem as coisas da terra, como é que vai seguir, entender as coisas espirituais? Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento, entendeu? Para poder comer comida sólida, entendeu? Para poder avançar nos oráculos, o quê? Do alto do céu, porque você só quer viver aqui na palavra do homem, né? Isaías 29, 13, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. Você está entendendo, né? Falando aqui em Lucas 21, fala, né, no versículo 25, né, haverá a vinda do Filho do Homem, está falando, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia, né, entre as nações, em perplexidade por causa do quê? Do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem, presta atenção, vindo numa nuvem que significa juízo, né? Que foi o João 3, 11, 12, 13, que eu acabei de falar, né? Esse mesmo que subiu é o que vai descer em espírito, né? O Filho do Homem mesmo foi o Tito, o general Tito, né? Que era o homem, na verdade, mas ali Jesus já tinha, né? Já estava em espírito, ele já era o Cristo ressurreto. Então não vai vir o Filho do Homem. O Filho do Homem é carne, né? Mas sim o Filho de Deus veio para cumprir, né? Veio na sua justiça. Nuvem significa justiça. Agora o Filho do Homem foi quieto, entendeu, menino? Presta atenção. Porque Deus é assim, entendeu? Quando Ele quer falar, fala através de você, fala através de jumenta, fala através da criança, fala através de qualquer outro, entendeu? E resolve também, entendeu? Quer falar contigo? Marca, entendeu? Uma pessoa encontra contigo, fala alguma coisa, entendeu? Tu pensa que é a pessoa, mas não é, que Jesus está falando contigo. Entendeu? Presta atenção, hein? Então já é hora de despertar, hein? Presta atenção, hein? Então é isso. Então, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, presta atenção, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês
se aproxima. Entendeu, menino? O que se aproxima? Coisa rápida, né? Estava breve ali, breve, o reino de Deus, entendeu? Tá falando a redenção de vocês. Entendeu? Isaías 61, entendeu? Então, que aquele Messias veio para redenção e para juízo. E ali no ano 70 DC foi cumprido o que Jesus já tinha dito, né? Na cruz, está consumado. Porque ali ele foi o Cordeiro Santo que pagou, né? Pagou o preço. E ali houve a transição do Filho do Homem para o Filho de Deus. Foi o véu que foi rasgado de alto a baixo, né? E então, agora ressuscitou e nós vivificamos com ele. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há, não, porque não estamos naquele pacto, né? Junto com os judeus estiveram. Nós não estivemos, nós já nascemos no reino eterno, né? Mas não estamos. O povo gosta, né? Daquele pacto da lei da maldição, né? De Deuteronômio 28. Presta atenção. Então é isso, gente. Vamos entender que assim como fizeram plano para matar Jesus, também eles fazem planos, entendeu? Para assim, entendeu? Para fazer, entendeu? Sair todo mundo assim, não ouvir você que fala do verdadeiro evangelho eterno, entendeu? Mas eles não conseguem entender que luz não consegue se esconder. E se você é luz, né, na terra, ninguém vai te esconder, entendeu? Podem querer botar você aqui, botar você ali, jogar um pano em cima, tapar e ficar de costas, que não adianta, que a luz irradia, né? E se, entendeu? Se o luzeiro é Deus, entendeu? Não tem para ninguém. Entendeu? Me presta atenção. Em Lucas, né? 21, versículo 34, diz assim, ó, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês, para não acontecer, tenham cuidado para não o quê? Acontecer que o coração de vocês fique o quê? Sobrecarregado, né? Com o quê? As consequências, né? Da orgias, das coisas erradas, né? Da embriaguez dessa gente, né? Porque o povo, muitas das vezes, não generalizando, parece que estão embriagados no pacto antigo, embriagados pela palavra de Israel, de costumes, tradição, estão embriagados, não conseguem o quê? Avançar. Filipenses 3, versículo 12 e diante. Não consegue prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, né? Paulo, 1 Coríntios, né? 3, versículo 11. O fundamento, o alicerce é Cristo. E né, então ele diz, se vocês veem como que vocês constroem, porque eu já, né, o alicerce é um, mas vocês veem, é Cristo. Aí vocês vêm construir com Abraão, com Moisés, com Malaquias, com Isaac, com Sansão, com Melquisedeque. Entendeu? Então preste atenção, gente. Entendeu? Não é difícil não, hein? É só ter humildade realmente, né? É só ter humildade de entender e ouvir a palavra. Lê a palavra simplesmente, entendeu? Preste atenção. Não me ensinaram na EBD, mas, né? O Espírito Santo trouxe a lucidez e pela hermenêutica da Bíblia eu vou compartilhar com você. Se inscreva, deixe seu like.